Nesse vídeo pretendo discutir falsas acusações e assédio jurídico em relações abusivas e especificamente, mais ao final do vídeo, como lidar com essas questões. Recentemente nós tivemos esse caso do julgamento Johnny Depp, Amber Heard, que teve um caso de difamação dela em relação a ele. O resultado do julgamento mostrou que haviam sim mentiras, Muito se falou sobre esse julgamento e sobre como então está provado que ele não foi abusivo ou coisas assim, mas não foi isso que era julgado, Não era julgado quem foi mais abusivo, embora haja indícios que tenha sido ela, isso não isenta ele, O caso apresenta muitos indícios de abuso reativo, Eu tenho vídeo sobre isso, de que ele tenha reagido a condutas abusivas dela também de maneira abusiva, Então, o caso era sobre difamação, Difamação transformada em assédio jurídico com falsas denúncias. E pensando nesse caso, nas últimas semanas, eu andei meio doente, Vocês devem ter notado que eu sumi, andei meio doente. E agora eu estou um pouco melhor, ainda um pouco rouco. Vou tentar até melhorar minha voz na edição, para ver se eu tiver meio rouco, mudar um pouquinho. Eu fiquei pensando nisso, eu estava meio adoentado, ficando em casa, eu fiquei pensando nisso. Não queria gravar um vídeo específico sobre esse caso, eu acho que ele é muito polêmico. Tem muitas pessoas que se sentem emocionalmente mobilizadas ao ouvir falar do caso, tanto homens como mulheres. Eu resolvi, tem questões políticas envolvidas, discussões políticas, eu resolvi não falar sobre isso de maneira aprofundada, Não fazer uma análise, nem nada assim. Tomo como certeza de que haviam pessoas competentes na análise disso lá, Mas eu resolvi pensar no tema falsas acusações e assédio jurídico, que é algo que muitas pessoas passam em relações abusivas com as suas famílias. Não é raro que tenha assédio jurídico, principalmente em casos de herança ou divórcios, Então, em suas relações íntimas, amorosas, trabalho, assédio no trabalho, denúncias no trabalho e até amizades que viram situações caluniosas, de acusações, na forma de perseguição até, Eu tenho vídeo sobre campanha difamatória também, que as falsas acusações normalmente tomam essa forma de uma difamação generalizada no contexto em que a pessoa vive, Mas muitas vezes as falsas acusações elas se tornam um assédio jurídico, O que a gente pode pensar antes, indo passo por passo, sobre o que são falsas acusações? Falsas acusações não são só simplesmente mentiras, Elas são mentiras, mas quando falamos de relações abusivas, elas são, antes de tudo, distorções. Pessoas abusivas têm, e principalmente quando nós falamos de pessoas que têm transtornos de personalidade, tem uma distorção interpretativa dos eventos baseado nos seus próprios traumas e nos seus próprios padrões de personalidade. Então eles tendem já a distorcer a percepção das coisas que observam, dos eventos que lhes acontecem. Quanto mais íntimo o evento, mais distorcido ele tende a ser. Então já há uma tendência que as pessoas distorçam. Há uma tendência maior em pessoas abusivas, bem evidenciada, e tem uma correlação também com um transtorno de personalidade de maior desregulação emocional. Então a gente tem uma outra coisa, pessoas que distorcem e têm maior propensão a ficarem emocionalmente instáveis. O que isso leva? A paranoia. Paranoia com esse pensamento persecutório de achar que os outros estão contra você e reagir. Normalmente o paranoide, ele reage por uma crença que os outros estão perseguindo de maneira muito impulsiva, E muitas vezes ele é o cara que a pessoa paranoide vai agredir se acreditando vítima de uma perseguição, de uma agressão ou coisa assim. Então esses dois aspectos, distorção, de eventos, de interpretações e desregulação emocional funcionam juntos e podem ter como consequência um pensamento paranoide.
terceiro aspecto é a mentira planejada, que normalmente se segue a casos de distorção e desregulação emocional. A mentira planejada, vamos pensar que imagine uma pessoa que distorceu uma realidade, está desregulada emocionalmente, agiu por impulso, foi agressiva, ofensiva, por estar desregulada e distorcendo as suas interpretações. Após esse evento, ela tenderá a mentir. Por quê? Porque ela tem que esconder isso, ela tem que esconder que ela entende tudo errado, que ela estava instável, ela sente vergonha de si e das suas atitudes intimamente. Então, ou ela vai justificar, ou ela vai começar a mentir para a sua própria proteção. Ela só vai justificar se não for possível mentir. Ela vai mentir para a sua própria proteção, para não ser exposta e não sofrer consequências das suas atitudes. Consequências sociais, sejam punições, né, em relação às suas atitudes, perda de relações sociais, né, o que a exposição dessa atitude pode causar. Quando nós falamos só de mentira planejada, nós estamos falando de casos que se beiram a psicopatia. A pessoa causa danos deliberados ao outro e mente sabendo exatamente o que está fazendo de uma maneira manipulatória e tal, né? Mas o normal é que tenhamos distorções e desregulação emocional, distorções interpretativas e desregulação emocional, se seguindo a eventos desses, a mentira planejada, deliberada, visando a proteção, ocultando a situação e criando uma nova realidade. Um se segue ao outro, né? Então, essa mentira se segue. Então, um reforça o outro. Primeiro, a pessoa vai tentar impor suas distorções, vai ter crises emocionais e depois ela vai mentir aos outros. Aí a gente tem elementos de uma campanha difamatória, perseguição, tudo a caminho. Só que tem uma questão. Se a pessoa mente para a sua própria proteção, ela está mentindo para você e mentindo para as pessoas próximas, para a própria proteção dela. Se mesmo com essa mentira houver exposição e ela começar a sofrer consequências, ou seja, você expôs ela, você mostrou que há problemas, outras pessoas ficaram sabendo, o evento se tornou público, as pessoas agora sabem que essa pessoa é agressiva, por exemplo, há altíssimo risco de, diante da falha, mentindo para os arredores, mentindo para o contexto, para as pessoas próximas, se isso falhar, ou se as informações da vida privada que são ocultas começarem a se tornar públicas, que se transforme em assédio jurídico, né? Pode ser na forma de denúncias falsas de violência ou de disputas econômicas. Em famílias é muito comum isso, de disputas econômicas, famílias, negócios, trabalho, disputas econômicas, né? Digamos, sobre heranças, né? Eu já vi casos de familiares, depois de discussões sobre heranças, em que um lado tomou uma posição que só lhe atribuía vantagem e tentava passar a perna nos outros, esse lado se sentiu perseguido, apesar de ele estar tentando ludibriar os outros e ele imaginou claramente uma consequência, então ele inverte a situação, ele acha que os outros estão tentando passar a perna em mim, então vou passar a perna neles. E aí ele passa a perna neles de maneira preventiva. Só que aí ele sente que os outros estão perseguindo e faz uma denúncia. Já vi casos desses em famílias, de fazer denúncias de ameaças inexistentes. Tá? Nesse caso, uma mentira planejada visando a sua proteção. Então é possível que quando você é exposto, porque esse familiar estava exposto, quando você é exposto, maior risco de assédio jurídico. Mesma coisa em denúncias de agressão física em relacionamentos. Há pessoas que fazem falsas denúncias. Não quero entrar na seara de que se homens são mais agressores ou mulheres são mais. Os números estatísticos mostram que homens são mais agressores. Mas há um número alto de homens que não denunciam. Então as agressões oficiais contra homens são baixas. Mas há falsas denúncias em ambos os escopos, inclusive denúncias de eventos gravíssimos, de violências gravíssimas falsas. Normalmente esse tipo de violência se
se dá justamente em casos, esse tipo de assédio jurídico, que também é uma forma de abuso emocional, se dá em casos em que a situação sai de controle para o agressor, para o abusador da relação. Ele faz falsas denúncias para proteger sua imagem. Ele não está fazendo falsas denúncias só de vingança. A vingança é um importante componente aqui, principalmente no caso de homens que não aceitam divórcio, mulheres que não aceitam divórcio, a chance de entrar numa disputa econômica para prejudicar o outro, ou fazer uma falsa denúncia de violência para prejudicar o outro, são altíssimas. Mas é possível, então, de vingança, sim, mas também para proteger sua própria reputação, tá? Então tem sim o componente vingativo. Muitas vezes, se for uma exposição, o componente de visar sua própria proteção de autoimagem, né? Em geral, se a gente lidar, por exemplo, com narcisistas, eles vão se vingar. E eles vão, por exemplo, numa disputa, por exemplo, numa guarda de filhos numa família, fazer denúncias absurdas. Eu já ouvi falar de homens que, para tentar ganhar o filho da mãe, fizeram falsas denúncias, até plantando drogas na casa da pessoa, denunciar a própria esposa de tráfico para conseguir pegar a guarda do filho e não deixá-la com os filhos. Vi o contrário. Eu estou falando de pessoas próximas que eu conheci. O contrário também. De uma mulher que, ao se divorciar de um cara que foi na juventude dependente químico e abandonou, usou todas as instâncias jurídicas para dizer que ele, mesmo hoje no emprego legal e estudando, não era uma boa pessoa, porque no passado ele foi dependente químico. Então, só que no momento era ela usando esse elemento, e sendo que ela maltratava o filho deles, né? Então, esses casos mostram o seguinte, que em todos esses casos tem um componente, né? A perda de controle da situação, que se transformou numa disputa jurídica ou uma denúncia de violência falsa. Tanto homens como mulheres podem fazer, tanto colegas de trabalho como familiares podem fazer. No caso de disputas econômicas, é bem comum em famílias. Denúncias de violência bem comuns em relacionamentos íntimos. Então, essas falsas alegações de violência são parte que pode acontecer. E eu alerto para isso porque muitos de vocês, e eu sei disso, continuam em relacionamentos abusivos, em que vocês não saíram ainda e que vocês têm que avaliar esse risco na hora de fazer essa saída, né? Bom, é importante chamar atenção, então, antes de a gente falar de como lidar com isso. Pessoas abusivas, principalmente as transtornadas que possuem transtornos psicológicos mais severos, sempre acusam em situações em que elas estão, elas vão ter convicções equivocadas e vão partir para a acusação em suas relações íntimas. Tendem a mentir, acusam, mentem e depois se protegem, tá? Então elas acusam, mentem, tentam te convencer. Te acusando, elas tentam te convencer. Fazer gaslighting com você. Eu estou falando de pessoas, sobretudo, com transtornos de personalidade. Depois, se o gaslighting não funcionar, elas mentem para o ambiente próximo, para as pessoas próximas. Se isso não funcionar, elas vão tentar se proteger. Seja fugindo, se retirando, rompendo a relação. Veja, elas podem romper a relação só por uma maneira de proteção dos danos maiores, né? Ou fazendo um assédio jurídico, BOs, falsas acusações, seja do tipo que for. Bom, esse é o modo operandi delas, é como elas funcionam. Acusação, mentira, proteção mediante falsas acusações, fuga, assédio jurídico. Como lidar, né? Muitas pessoas, ao estarem em relacionamentos abusivos, ao se perceberem num relacionamento abusivo, têm dificuldade de sair. E elas acabam reagindo mal, porque quanto mais você está num ambiente desregulado, mais você também se desregula. E há várias formas de agir mal. Primeiro, porque você vai se desregulando. Segundo, porque você vai tentando explicar e gerando provas contra si próprio. Grande parte das pessoas que têm que lidar com assédio jurídico são acusadas com provas que talvez elas tenham gerado.
E não significa que são provas de violência, mas provas de que elas também estão desreguladas. Então, como lidar com isso? Antes de tudo, se proteja também. E se proteger também significa, primeiro ponto, não reaja a ofensas e agressões verbais. Não se torne você próprio ofensivo e agressivo. Não escreva, a pessoa te ofendeu, não escreva lá no celular algo contra ela, porque a pessoa pode simplesmente editar aquilo, né, apagar as partes delas da mensagem, usar como provas contra você. Não reaja à agressão verbal quando ocorrer, principalmente se tiver alguém próximo. Não reaja. Saia do contexto. Não reaja. Eu sei que é muito difícil não reagir, né? Para algumas pessoas há tendência em reagir. Você está sendo ofendido, né? Não reaja, mesmo que você chore. Chore, não reaja. Segundo, esse é um grande erro. O segundo é o ponto que é um erro muito cometido. Não escreva textos, e-mails enormes, textões, tentativas de explicar. Não gere provas, porque essa pessoa, se você, digamos, houve um término e você manda e-mails, falar, olha, eu não entendo o que aconteceu, porque você foi assim comigo e tal, essa pessoa pode te acusar de perseguição. E você não está perseguindo, você está tentando entender o que aconteceu, está tentando se explicar. Olha, o que aconteceu, por que você está me tratando assim? Mas isso pode ser visto como uma prova de perseguição, embora não seja, né? E a pessoa, aliás, isso, por exemplo, acontece, já soube de casos, por exemplo, de pessoas que mandaram esses e-mails e ao mesmo tempo deletaram as mensagens para essas pessoas porque não queriam esquecer depois. E isso ser usado contra essas pessoas. Então, não escreva e-mails. Se a pessoa não está te respondendo, não está falando que você não escreva e-mails, tá? Não crie provas. Porque eles podem ter uma boa intenção de explicar, de esclarecer e até de reatar. Não crie isso. As tentativas de reate podem ser mal vistas. Terceiro ponto, eu sei que essa é outra tentação que muitos de vocês têm. Que eu também já tive quando estive numa situação similar. E não funciona. Não conte para os amigos da pessoa. Se eles são amigos da pessoa, eles não vão acreditar em você e vão acreditar na pessoa. Não conte para familiares que você sabe que tem um laço de fidelidade com a pessoa. Conte para os familiares apenas se forem familiares que são prejudicados. Se o pai ou mãe deles são prejudicados pelo comportamento dessa pessoa, ou se os irmãos são prejudicados, você pode falar com eles. Se os familiares são prejudicados, não são prejudicados, mas são coniventes, você não tem por que falar. Os amigos da mesma forma. Não procure os amigos. Procure os amigos, deixe os amigos te procurarem no futuro, daqui meses, daqui 1 ano, 2, quando essa pessoa tratar com eles de novo, ou quando eles verem a mesma coisa acontecendo com outra pessoa. Eles vão ficar desconfiados e vão te procurar. Isso já aconteceu com várias pessoas que eu conheço. Aí os amigos vão procurar e até vão se pedir desculpas. Então não conte para amigos do agressor o que está acontecendo. Se eles te procurarem, querendo entender, porque eles estão achando a história mais contada, aí é outra história. Se você procurar eles, vai ser visto como perseguição, será usado contra você, inclusive numa denúncia jurídica. Quem você vai usar como fonte de apoio? Aí é o ponto 4. Informe sobre o que está acontecendo todos os seus melhores amigos e familiares. Não deixe sua família sem saber. Não deixe seus amigos sem saber. Deixa que eles sejam informados. Porque muitas vezes você pode ter vergonha de falar que você está numa relação abusiva, vergonha de falar sobre suas dificuldades emocionais naquela relação. Não tenha vergonha com esses seus amigos e seus familiares. Diga o que você está passando, porque se acontecer algo mais grave, eles estão informados e poderão lhe apoiar. Tanto um apoio emocional que você pode precisar, se a coisa se agravar, como servir de testemunha sobre o quanto aquilo vinha acontecendo há certo tempo. Eles podem ser vigias do que está acontecendo. Inclusive podem estar presentes, você pode, contando para eles, vocês podem convocar eles, chamar eles para estar presentes quando você tiver que lidar com essa pessoa. Por exemplo, você vai se encontrar com essa pessoa, você fala, eu não quero me encontrar sozinho, venha cá minha irmã, venha cá meu amigo, e isso serve de proteção para você. Tanto como uma pessoa testemunha, até para evitar que a situação piore. 5, ponto mais importante para a gente ir caminhando para o final do vídeo. Documente tudo. Não cometa o erro que muitos já cometeram, eu já cometi, né?
de deletar as coisas para esquecer. Arquive, salve. Algumas coisas, por exemplo, eu já passei por relações em que eu arquivei tudo. Mas já passei por relações em que eu deletei tudo. Mas arquive. A melhor solução é arquivar. E eu digo isso para todo mundo. Arquive tudo de todas essas pessoas. Ao sair da relação, você pode precisar usar para se proteger numa denúncia futura, por exemplo. Inclusive, você pode dizer a essa pessoa, se você estiver tentando sair da relação, essa pessoa está te perseguindo, está tentando te coagir a ficar, diga que vai usar contra ela. Então, isso já torna ela, deixa ela sem reagir. Documente. O que eu falo por documentar? Texto, salve. Conteúdo de Facebook, mensagem, Instagram, WhatsApp, salve. Salve tudo, printe tudo que for ofensivo contra você. Áudios, salve, tudo. Mas dá para ir além. E o que é esse ir além? Principalmente se você ainda está na relação. Se você ainda está na relação, se você acha que vocês vão se encontrar hoje e vai ter uma discussão, deixe seu celular gravando o áudio. Deixe seu celular gravando o áudio. Essa discussão pode te proteger no futuro. Se você sabe que tem um risco de uma agressão física, deixe o celular em algum lugar gravando, de telinha desligada gravando o vídeo. Você pode precisar para se proteger de uma violência. Então, áudios são bem suficientes para agressões verbais. Se você sabe que vai ter uma discussão e que você quer provar de alguma forma, de maneira preventiva, gravar de maneira preventiva caso o outro venha lhe fazer algo. Ou para provar uma situação que ocorreu. E no caso de violência também, vídeos podem ser úteis. Né? Use para se proteger. Se você já está separado dessa pessoa, e por algum motivo vocês tiverem que se encontrar, ou vocês forem ter alguma conversa, leve o celular no bolso gravando tudo. Absolutamente tudo. Não deixe passar nada. Se essa pessoa viesse perder o controle, partir para ofensas, está tudo lá relatado. Tudo isso pode se proteger no futuro. Isso é muito importante. As pessoas esquecem disso, as pessoas confiam, as pessoas ouvem a voz do coração delas. Elas acham que uma tentativa de reconciliação, uma conversa reconciliatória vai ser só uma conversa. E normalmente com pessoas assim, elas desandam para ofensas, agressividade, acusações. Documente tudo isso. Então esse seria o melhor conselho que eu dou para se lidar com falsas acusações e evitar o assédio jurídico. Ou ao ser assediado juridicamente, com falsas acusações, você ter provas que possam servir para te defender. Então esse é o ponto mais importante. Né? Há formas de lidar. Não devemos usar a tecnologia a nosso favor para lidar com casos desse tipo.